E aí, pessoal, eu sou o Saor Lucena, apresentador do podcast da editora Vida Nova, e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. Hoje nós vamos ter a alegria de falar sobre um dos lançamentos da Vida Nova, que é esse livro Nem Pobreza, Nem Riqueza, As Posses segundo a Teologia Bíblica, do Craig Blomberg. Se você quer entender mais a respeito de como um cristão deve lidar com as posses, com o seu patrimônio, com as riquezas, afinal, um cristão tem que ser pobre, rico, o que é que a Bíblia fala sobre como o cristão deve administrar seus bens? É pecado ser rico? É pecado desejar ser rico? Um cristão pobre é mais espiritual ou menos espiritual? O que o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam sobre isso e falam também sobre a doação, a generosidade, o quanto um cristão deve doar para a igreja e para as pessoas à sua volta. Como lidar com tudo isso e ainda equilibrar a responsabilidade de guardar o que é preciso para o seu sustento e confiar em Deus sendo generoso em suas doações. Se você quer entender mais sobre tudo isso, você precisa continuar com a gente ouvindo esse podcast de hoje e também adquirindo o livro Nem Pobreza, Nem Riqueza. E hoje nós temos um episódio especial, porque é o primeiro episódio que nós vamos assumir um formato diferente, onde o autor estará com a gente, mas dessa vez não o autor brasileiro, o autor internacional aqui, o nosso doutor Craig Blomberg, vai estar aqui com a gente e vai ser traduzido pelo nosso amigo Valdemar Crocker, que já esteve com a gente em outros episódios do podcast. Então, vamos agora à nossa conversa e aproveite para aprender mais sobre esse tema. Dr. Craig, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. It's my privilege to be with you. Prazer é meu de estar com vocês. Excelente. Valdemar, e você também, meu irmão, seja muito bem-vindo. A sua presença aqui é uma alegria. Já tivemos vários podcasts conversando juntos sobre alguns livros da Vida Nova e hoje você está aqui mais uma vez, dessa vez com outro papel essencial, que é o de traduzir aqui o Dr. Craig para a gente. Então, muito obrigado por aceitar esse convite para estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Saor. É um privilégio, uma alegria, um prazer e um privilégio poder estar junto aí com você em mais um encontro, né, para falar de coisas boas da vida, livros, né? Que legal. Excelente. Excelente. E ainda mais com a companhia do nosso querido irmão, Dr. Blomberg, Craig Blomberg. É sempre uma alegria encontrá-lo, nem que seja aqui, né, por vídeo. Ao vivo já nos encontramos pelo menos 3 vezes aqui no Brasil. Que legal. Fizemos conferências juntos, eu traduzi em várias oportunidades, viajamos juntos, né, por vários lugares desse nosso Brasil aí, e ele, claro, queria conhecer um pouco mais de Brasil. Eu fiz o sacrifício, minha esposa e eu fizemos o sacrifício de mostrar Foz do Iguaçu para eles, né? Então eles conheceram Foz também, né? Então é uma alegria a gente estar juntos. Dr. Blomberg, né, conhecido por seus muitos livros, vários deles publicados no Brasil, a maioria por edições Vida Nova, né? Ele é doutor em Novo Testamento pela Universidade de Aberdeen, na Escócia. Ele estudou também no Trinity, onde eu também fiz um começo de doutorado. Olha, que legal. Só pena não na mesma época, né? Ele era alguém bem mais avançado, mais jovem, ele fez esses cursos aí, né? E lecionou em vários lugares e é convidado em muitos lugares do mundo para lecionar, mas o seu maior período de ensino foi e continua sendo no Denver Seminary, no estado de Colorado, nos Estados Unidos, onde ele trabalhou até o fim da carreira, né, até se aposentar. Se aposentou, acho que há 2 anos, foi? That you are retired 2 years now. Mas continua dando cursos lá e também viajando para outros lugares, e é nessas oportunidades que a gente se conhece um pouco melhor. Deixa eu só falar, né? Temos aqui vários livros dele. São muitos, né? São muitos livros, né? Sobre parábolas, acho que esse talvez, né, o mais conhecido, pregando as parábolas e também interpretando as parábolas, né? O outro pacote é o
o das introduções, né, introdução aos evangelhos. Primeira publicação foi Jesus e os Evangelhos, né, em português, depois mudamos o título aqui, e depois introdução ao restante do Novo Testamento, né, depois dos Evangelhos, com Atos e Apocalipse. E temos também a confiabilidade histórica né, dos evangelhos. Esqueci de falar antes, a especialização dele é evangelhos, parábolas, né, então tem aí a confiabilidade histórica dos evangelhos. E também o que tivemos como mais recente lançamento, cadê? Está aqui, né, que é Jesus o Purificador. Esse foi lançado em setembro do ano passado, né, publicado em 2023 no original, e em 2024 já estava em português aqui pela Vida Nova, né, então material excelente. E tem um também ainda da editora Menon Press, né, que é a Santidade Contagiante, né, um excelente livro também que ele escreveu. E claro, nós, na última vinda dele em setembro, nós relançamos uma obra que já tinha sido lançada pela editora Esperança de Curitiba, né, e agora veio com essa capa, Nem Pobreza, Nem Riqueza, né, que é o assunto nosso hoje. Mas a título de apresentação, só ressaltar né, talvez duas coisas. A amizade, né, a gente caminhar juntos tem sido um privilégio, né, poder ter comunhão, poder conversar bastante. A esposa veio junto da outra vez já, agora foi a segunda vez, a Fran veio junto. Essa última vez a filha adulta, Rachel, também veio junto. Né, então, essa caminhada juntos aí nos dá, né, uma amizade muito preciosa. E a segunda coisa... Excelente. Né, quando a gente fala de nem pobreza, nem riqueza, viver de forma simples e generosa, né, é o que nós vimos na prática acontecendo na vida do casal Blomberg, e por isso é uma alegria a gente poder estar junto aqui hoje de novo. Maravilha, que benção. Eu sempre acho engraçado aqui esse momento em que a pessoa fica falando em português e o convidado americano fica só ouvindo, né? Mas o Dr. Craig sabe também um pouquinho de português, consegue pegar algumas coisinhas ali, né? Ele sabe bastante espanhol e muitas coisas no português ele pega, né, por essa ponte. Excelente, excelente. Hoje a gente vai fazer esse podcast num formato diferente. É o primeiro que nós fazemos com um convidado de fora. Então a gente vai fazer aqui a tradução. O Valdemar vai fazer essa tradução tanto do Dr. Craig para a gente, como também da gente para o Dr. Craig. E eu queria começar, Dr. Craig, asking you about one question. I'll say just this in English. Eu estava falando que eu vou falar apenas isso em inglês aqui, mas vou fazer uma pergunta aqui para a gente iniciar com o Dr. Craig, que é qual foi, Dr. Craig, o seu principal objetivo ao escrever este livro? It was part of a series that one of my seminary professors, Don Carson, was editing. Fez parte de uma série que um dos meus professores de seminário, o Donald Carson, estava editando, organizando. And the series was entitled New Studies in Biblical Theology. E o título da série era Novos Estudos na Teologia Bíblica. The idea was to take one particular theme and trace it through a large portion of the Bible. E a ideia era, então, pegar um tema específico e seguir esse tema, ver onde ele se encontrava em grandes porções, grandes trechos da Bíblia. Sometimes this would be like a theme in the Apostle Paul, or às vezes era um tema, por exemplo, no Apóstolo Paulo, or maybe all of the books of the Pentateuch in the Old Testament. Ou então todos os livros do Pentateuco no Antigo Testamento. And sometimes it was going through an entire Testament or the entire Bible. E às vezes a ideia era pesquisar o assunto em um testamento inteiro ou na Bíblia toda. And so Dr. Carson invited me to make some suggestions as to if I was interested, what I might contribute to this series.
E aí o Dr. Carson, então, me perguntou, me pediu para fazer sugestões de alguns temas com os quais eu pudesse ou quisesse contribuir para essa série. And I gave 2 or 3 ideas, but this was the one he liked the most. E eu dei, então, 2 ou 3 ideias e essa foi a que ele gostou mais. When I began studying for my PhD, as you've already mentioned, it was in Scotland. Quando eu comecei a estudar, né, para o meu PhD, como já foi mencionado, foi na Escócia. And this was the early 1980s when we didn't have nearly as much technology as we have today. Foi no começo da década de 1980, quando realmente não tínhamos nem perto do que temos de tecnologia hoje, né? And one of the generalizations, maybe almost a caricature that Americans had of Scottish people was that they were extremely frugal. E uma das ideias que os escoceses tinham, né, tipo quase uma caricatura dos americanos, é que eles eram extremamente frugal. Doadores, assim, They did not gastões. spend anything more than they absolutely had to. Então, ou seja, né, gastões no mínimo sentido, né, não gastavam mais do que precisassem gastar mesmo, né? Mão de vaca. And we discovered in a wonderful church that we were a part of that in Christian circles, people just thought this was good stewardship. E nós descobrimos, né, a gente achava nos meios cristãos em que nós participávamos, que as pessoas achavam que isso era uma boa mordomia das posses. Their generalization or caricature about Americans was we spent way too much on ourselves. We were richer than we needed to be. E lá no meio, nesses meios, né, o pessoal achava que a gente gastava até, nos outros meios, né, a gente gastava até mais do que precisava, tínhamos mais do que precisávamos. And in Christian circles, we ought to be able to give away a lot more to help the Lord's work and to help needy people around the world. E nos centros e meios cristãos, a gente deveria ser capaz de doar mais, de dar mais, ser generoso, né, para ajudar no trabalho do Senhor e ajudar pessoas necessitadas. After 3 years, they convinced me. E depois de 3 anos, eles me convenceram disso. But then we had to go back to the United States and figure out how to put it into practice. Mas aí a gente precisou voltar para os Estados Unidos e descobrir como fazer isso na prática. So when this series was being conceived, this topic probably was the one I was most interested in studying. E aí, quando essa série foi concebida, esse tema provavelmente era o que eu estava mais interessado em desenvolver e contribuir. That's a short answer that maybe doesn't sound short. É uma resposta breve que talvez nem soe tão breve assim. Não, tá excelente, excelente. Inclusive, o senhor tem aí, né, uma das capas do livro em inglês. O senhor pode mostrar para a gente aí na tela? So you have one of the original covers, of the book. Yeah, you're showing it. Good. The current cover is a boring gray. A capa atual da última impressão é um cinza assim sem graça. Mas o da gente aqui tá, bonitão. A capa aqui tá muito bonita. But ours is beautiful. It really is. I agree. I agree. Excelente. E não somente a capa me chama a atenção, pelo menos a nossa capa aqui no Brasil. Not only the cover catches my attention, mas também chama a atenção o título, Nem Pobreza, Nem Riqueza. But especially the title, Neither Poverty Nor Riches. Isso, e a pergunta então é, da onde que vem esse título e como ele reflete a mensagem do livro? So the question then is, where does this title come from and how does it reflect the message of the book? It comes from Proverbs chapter 30, verses 8 and 9. Vem do livro de Provérbios 30, versículos 8 e 9.
which says, "Give me neither poverty nor riches, que diz, Senhor, não me dê nem pobreza nem riqueza, lest I be full and deny you," speaking of God, para que eu não me satisfaça, né, e assim me satisfaça e não precise do Senhor, negue o Senhor. or lest I be poor and steal and thereby profane the name of my God. Ou então que eu seja rico, pobre e comece a roubar e assim, né, profane o nome do meu Deus. But as I got into my studies, it struck me that was a good concept to summarize what the Bible was saying in quite a few places. Mas aí, durante o meu estudo, eu descobri que esse era um ótimo resumo do que, essa frase é um ótimo resumo do que a Bíblia ensina sobre essa questão em muitos lugares. In the book of Exodus, when God provides manna in the wilderness, Lá no livro de Êxodo, quando Deus proveu maná no deserto, he says that different Israelites could collect different amounts. ele diz que né, diversos israelitas poderiam coletar, então, diversas quantias, né, do alimento. That no one had too much and no one had too little. É para que ninguém tivesse de mais e ninguém tivesse de menos. And we might think, well, that was a very temporary provision for 40 years. What's timeless about that? A gente poderia dizer, bom, isso é uma provisão assim muito provisória, temporária só, né? Mas será que isso tem valor duradouro? And yet Paul in 2 Corinthians 8:13-15 Mas Paulo em 2 Coríntios 8, 13 a 15 cites that very passage, that very concept as how Christians should think about their giving to help the poor. O Paulo cita, né, essa passagem para falar sobre como os cristãos devem, qual a atitude que os cristãos devem ter para dar aos outros, dar aos pobres. Jesus, in what we now call the Lord's Prayer, teaches his disciples to say, "Give us this day our daily bread." Então, Jesus ensina os discípulos, na oração do Pai Nosso, ensina os discípulos, dá-nos hoje o pão de cada dia. And we're constantly thinking about our monthly bread and our annual bread. E nós estamos constantemente pensando sobre o pão nosso de cada mês e o pão nosso de cada ano. E Jesus fala no pão nosso de cada dia hoje, né? So one passage after another, it seemed to me that this could make for a good title to the entire study. E aí, vendo um texto após outro, né, para mim, me pareceu que isso poderia ser um bom título para o livro. Excelente. O senhor já falou um pouco de como esse tema é tratado ao longo da Escritura. So you have already mentioned how this topic is developed along the scriptures. Mas é interessante a gente falar um pouco mais sobre como o senhor estruturou o seu livro. But it's interesting also to talk a little more about how you structured the whole book. Porque na primeira parte, o senhor faz algumas considerações iniciais, falando inclusive de estatísticas. At the beginning, in the first part, you do some general considerations, even mentioning statistics. E depois começa a falar de como esse tema é abordado no Antigo Testamento And then e you start depois talking no about Novo Testamento. how the topic is treated in the Old Testament and then also in the New Testament. Obviamente nós não temos tempo de fazer uma conversa aprofundada sobre como isso acontece. Isso é para os ouvintes acompanharem o livro de perto. So we don't have time enough to get into details about all of this, but our listeners, they can look into the book and they will find out. Yeah. Excelente, mas ao mesmo tempo eu queria aprofundar um pouco mais nessas duas seções, do Antigo e do Novo Testamento. But anyway, I would like to delve a little more into these two sections, Old Testament, New Testament.
Então, começando, obviamente, pela ordem das Escrituras e do tempo sobre o Antigo Testamento, o que mais a gente pode destacar que o senhor ainda não falou, mas que vale a pena sobre esse tema no Antigo Testamento? So starting logically, chronologically also in the Old Testament, what else could you say about how this is developed in the Old Testament, what you haven't mentioned yet? Yeah. What many people become quickly aware of, especially from the law of Moses onward, O que muitas pessoas descobrem logo, e especialmente a partir da lei de Moisés, a partir dali, is the unique covenant that God makes with the children of Israel. É essa aliança muito singular que Deus faz com o povo de Israel. And that is that as a reward for their obedience to the law, E essa, né, isso é que a recompensa pela obediência à lei, especially their leaders, and taking the community as a whole rather than thinking just of specific individuals, e especialmente nos líderes, e aí tomando a comunidade como um todo, não necessariamente aplicando isso aos indivíduos. when Israel was obedient, God promised to bless them. Quando Israel era obediente, Deus prometeu abençoá-los. He promised to give them the land that once was called Canaan. Lhes prometeu dar a terra, que uma vez era chamada de Canaã, né? And promised that their flocks would multiply, their harvests would be good. E prometeu que os seus rebanhos seriam multiplicados, suas colheitas seriam boas. That they would live in the land in peace and prosperity and freedom from their enemies. E que eles viveriam na terra em paz, em prosperidade e em liberdade dos seus inimigos. But if they became very disobedient, and especially the leaders and the nation as a whole, mas se eles se tornassem desobedientes, especialmente os líderes e o povo como um todo, then after a period of time, they could expect there to be what we would call natural disasters. E aí eles poderiam, depois de um tempo, esperar que viessem o que nós chamaríamos, né, como consequências, desastres naturais. There would be droughts, there would be famine. Haveria secas, fomes, estiagem, fome. And their enemies would attack them and at times defeat them. E seus inimigos os atacariam e em várias situações os venceriam. In the most extreme situations, many of their people would be taken into exile. E nas situações mais extremas, muitos, né, do povo seriam levados para o exílio. And we see that happening centuries after the giving of the law with the Assyrian and Babylonian exiles. E vemos isso acontecendo séculos depois, né, da promulgação da lei, isso acontecendo com os assírios e babilônios. Unfortunately, what some readers miss is that this was a very unique arrangement with Israel. Infelizmente, muitos leitores perdem essa percepção de que esse foi um acordo, uma situação, uma condição muito singular com o povo da época. God does not, even in Old Testament times, make the same promises to other nations. Deus não faz, mesmo na época do Antigo Testamento, o mesmo tipo de promessa, nem mesmo a outras nações. And it is not a promise or a warning to individual Israelites. E essa não é uma promessa ou uma advertência para israelitas individuais. The Psalms and the Proverbs and the prophets know of many rich people in Israel who got their wealth through corruption, not through obedience to the law.
Os salmos, os provérbios, os profetas sabem de muitas pessoas ricas que obtiveram a sua riqueza por meio de corrupção e não de obediência à lei. And speak of poor people who continue to trust in Yahweh. E falam também de pessoas pobres que continuavam a confiar em Yahvé. When we come to the New Testament, which I know is what you want me to talk about next, we see that these promises do not carry over to followers of Jesus. Quando chegamos ao Novo Testamento, porque eu sei, Saora, o que você vai perguntar já em seguida, né, descobrimos que essas promessas não se aplicam individualmente, né, não são carregadas agora para serem aplicadas individualmente aos cristãos. And unfortunately, what we often call the prosperity gospel or the health and wealth gospel does not observe these limitations to God's promises. Infelizmente, o que se observa, né, com frequência no que chamamos de teologia da prosperidade, né, o pessoal não observa, não percebe, não segue essas limitações que são colocadas. They think it does apply to the church, they think it applies to individuals, and they think it applies to today's nations. Eles acham que se aplica à igreja, a indivíduos e a nações da atualidade. And not one of these is true. E nenhum desses casos é verdade, né? Muito interessante, porque realmente esse é um tema muito comum em nossos dias. So very interesting because that's really a very common topic in our days. Yeah. Eu também sou pastor numa igreja aqui e nós falamos um pouco sobre como igrejas que falam de prosperidade crescem numa taxa assustadora. So I am a pastor of a local church here also, and we often talk about that, how people and churches who follow the prosperity gospel, how they just grow a lot faster than others. Por causa dessas mentiras ou erros de interpretação que eles contam sobre o que a Bíblia diz a respeito de riquezas. Yeah, because of the mistakes and lies even that they tell people that the Bible teaches about this topic, about riches and so on. Então eu acho que... sorry. Please go ahead. You say the churches grow more, but I suspect you mean simply in numbers and in buildings. Você diz que essas igrejas crescem, mas eu suspeito que elas só crescem em números e em construções. And in the salary that the senior pastor is paid. E no salário, né? Cresce o salário que o pastor coordenador, pastor geral recebe, né? And not one of these three things has to do with true spiritual growth. E nenhuma dessas três coisas tem a ver com verdadeiro crescimento espiritual. Verdade, verdade. É importante colocar esse adendo que o Senhor trouxe aqui para ficar bem claro para os nossos ouvintes. It's very important that you added these last ideas here for our listeners to hear this. E, na verdade, tudo que o Senhor vai falar aqui no livro é muito importante para desmistificar o que essas igrejas têm pregado por aí e entendermos o que a Bíblia realmente fala sobre riquezas. So all what you talk about in this book helps to, desmistificar. You know that from Spanish, don't you? Desmistificar. Demystify? Demystify, yeah. All that people teach about these interesting and mistaken things that people teach about this topic, yeah. E uma das questões principais que eu quero perguntar é justamente qual é a relação entre as posses materiais e a espiritualidade cristã. So another question is, what is the relationship between material possessions and spirituality, Christian spirituality? Um cristão pode ser rico? Um cristão pode desejar ser rico ou isso é pecado?
Can a Christian be rich? Can he want to be rich, have that desire? Is that a sin? Pobres são mais ou menos espirituais? Are poor people more or less spiritual? Qual a conexão entre riquezas e espiritualidade, em What is resumo? in summary, what is the connection between riches and spirituality? The famous reformer John Wesley liked to address this topic. O John Wesley, famoso reformador metodista, ele gostava de falar sobre esse assunto. And he summarized his message with 3 short commands. E ele resumia a sua mensagem com 3 ordens breves. Make all you can, save all you can, and give all you can. Ganhe quanto você puder, poupe quanto você puder e dê quanto você puder. Ou talvez até, ganhe tudo que você puder, poupe tudo que você puder e doe tudo que você puder. We see rich Christians, we see rich people in the Old Testament who are pious, devoted followers of God. Vemos pessoas ricas, pessoas abastadas no Antigo Testamento que são pessoas piedosas, seguidores piedosos de Deus. But what we don't see are rich people who simply hoard their goods and keep everything for themselves. Mas o que vemos, what did you mean, rich? We don't see rich Christian pious people. Yeah. Então, o que não vemos é pessoas ricas, piedosas, que acumulam tudo para si, que querem guardar tudo para si. The connection with spiritual maturity is that the more resources people have, the more they have the ability to give them to the Lord's work, and especially to help those who are needier around the world. A conexão que nós vemos entre riqueza e espiritualidade, em pessoas piedosas é que quanto mais elas têm a capacidade de doar, de dar para a obra do Senhor, dar para os necessitados. Isso é muito bom da gente entender, porque existem algumas passagens da Escritura que falam sobre sermos generosos e recebermos mais. It's good to hear about that because we have some scripture passages that talk about being generous and then receiving the more because of that. Mas o que esses textos querem dizer, então, não é que devemos considerar a doação como um investimento para ficarmos mais ricos. But what we should understand then in these texts that we shouldn't see our giving as automatically well, let's say it this way, making God give us more because of that. That's right. A gente tem esse princípio nas Escrituras, mas o foco maior de tudo que nós temos, então, é generosidade. Esse é o foco de como Deus quer que lidemos com as nossas posses. So we have this in principle, and would the focus then be that generosity should be our attitude in administrating the things that we have. Generosity, to be sure, and at times we read even the language of sacrificial giving. Generosidade, com toda certeza, e em algumas situações nós lemos sobre o dar com sacrifício. In 2 Corinthians 8, before Paul gets to the verses we quoted earlier, em 2 Coríntios 8, antes de Paulo chegar aos versículos que nós já citamos agorinha, he is writing to a relatively prosperous congregation. Ele está escrevendo a uma congregação relativamente abastada. And he praises the poorer Christian churches in northern Greece, in Macedonia, who gave out of their poverty. E ele elogia as igrejas pobres do norte da Grécia, da Macedônia, que fizeram doações, da sua pobreza. It surprised him, and so he is using that
to challenge the Corinthian Christians to follow through on the pledges that they had already made up to a year ago. Então, isso surpreende Paulo. Ele então usa isso como um encorajamento e uma exortação mesmo para que os coríntios façam as suas ofertas de acordo com as promessas que tinham feito um ano antes já. And I have certainly seen that as I have visited various parts of the world today. E eu já vi isso muitas vezes nas visitas que fiz a diversas partes do mundo. And heard plenty of other stories from others who are well-traveled. E ouvi muitas histórias de outros que viajaram bastante pelo mundo. That some of the most generous and sacrificial giving comes from poor Christian congregations where you simply would not expect that degree of sacrifice. E contando então de ofertas das maiores, das mais generosas e com maior sacrifício vindo de congregações de igrejas pobres, das quais você certamente não esperaria que isso viesse. Which always challenges me then to try to do better. E isso sempre me desafia a eu melhorar nessa área também. É interessante, isso é lindo na verdade, porque nós vemos a generosidade em meio ao sacrifício. Because we see generosity happening in the midst of sacrifice. Mas é interessante também que ao mesmo tempo, onde nós vemos mais riquezas, muitas vezes vemos menos generosidade. Não sempre, mas muitas vezes. So the interesting thing is, and I would add, the sad thing is that where you see more riches, you see less generosity in many situations. Not always, but it happens quite often now. E por que isso? Considerando que nós temos talvez a época em que as pessoas têm mais posses do que em qualquer outra época da história, por que nós vemos tão pouca generosidade em nossos dias? So why then? We live in an age we have probably never have had wealth as much as we have today. Why is generosity lower than if we have access to all that? I think wealth deludes us into thinking that we can provide for ourselves and we don't need to rely on God. A riqueza nos engana, né? Nos leva a pensar que nós não precisamos, que nós podemos tomar conta de nós, cuidar de nós mesmos e não precisamos depender de Deus. But then once we start thinking that way, how much do we need? Mas aí quando a gente começa a pensar isso, a pergunta é o quanto nós precisamos. We don't know what the future holds. Maybe there will be some catastrophes. Não sabemos o que vem aí pela frente, né? No futuro, talvez catástrofes aconteçam. And so then we become very good at the first two parts of John Wesley. E aí a gente se torna muito bem nas primeiras dicas, né, ordens que o John Wesley deu. We make all we can and we save all we can. Aí trabalhamos para ganhar né, tudo que podemos e poupamos tudo que podemos. And in today's world, we invest so that we can save even more. E no mundo de hoje a gente aplica em investimentos, né, para poder poupar mais ainda. But then it becomes hard to give generously because if we're relying on our own savings, maybe someday we will need even more. E aí fica complicado porque se né, confiamos só naquilo que nós poupamos, pode acontecer alguma coisa no futuro e que a gente vai precisar mais ainda do que tinha poupado. If I live at a level where I am not used to having any extra, then if I give away something extra that I receive, it just seems like normal. Quando eu vivo, né, e não recebo um extra ali, e aí quando entra alguma coisa extra, eu simplesmente dou isso adiante, então parece algo normal. I think that's at least part of it. Mas é pelo menos parte disso. Com certeza. É interessante que a gente vive na época do consumismo, mas ao mesmo tempo, em resposta, tem surgido um movimento de
guardar o máximo que podemos até para viver de renda. That's interesting because, consume is very high, but we also try to save so that in a future time we live only on that what we saved out of investments. Yeah. Agora, Isso, Saur. Isso. Agora, isso, eu entendo que guardar não é um pecado, em algum grau, nós temos que ter responsabilidades. So I understand that saving is not a sin. We need to take on some responsibility. Mas como conciliar esse cuidado com o não deixar de confiar em Deus e, ao mesmo tempo, a generosidade? De forma prática, que conselho o senhor poderia dar para as pessoas viverem conciliando essas coisas? So how to reconciliate that? I mean, trying to save and live in a responsible way, but also giving away so that keeps in balance somehow. Would you have a practical advice for that? I would go back again to 2 Corinthians 8, 13 to 15. Eu vou voltar aí a 2 Coríntios 8, 13 a 15. Where Paul says he is not trying to make one set of people rich by taking from another group of people so that they become poor. Paulo, o texto em que Paulo diz que ele não quer tornar um grupo da igreja ali rico ao tirar de outro grupo alguma coisa e dar para esse, e aí o outro grupo fica pobre. But he is trying to move towards what some translations call equality, but maybe equity would be a better rendering. Ele está tentando conduzir, né, o raciocínio e as pessoas ao que alguns talvez pudessem chamar de igualdade, mas eu acho que o termo melhor para isso é equidade. So, giving from what we have, which is surplus, which is extra. Ou seja, dar daquilo que nós temos que é a mais, que está sobrando, entre aspas. And a very practical way that some Christians have adopted, including my family, e uma maneira muito prática que cristãos têm adotado e inclusive nossa família, is to say we are not required to give a specific percentage of our earnings. É dizer que nós não temos obrigação, não se pede de nós que nós demos uma porcentagem específica da nossa renda. There is nothing in the New Testament that corresponds to Old Testament passages that speak about, for example, a tithe. Não tem nada no Novo Testamento que fale algo parecido, correspondente ao que no Antigo Testamento era o dízimo. But if I am to give generously, that may be a very different percentage than what it means for a much poorer person to give generously. Mas se eu quero dar generosamente, isso pode significar uma porcentagem muito maior do que significaria, inclusive em termos de porcentagem, para uma pessoa pobre. A person who earns $200,000 a year, you can do the conversion rate. A pessoa que ganha aí, né, $200 mil por ano, R$1 milhão por ano, mais um pouco. Probably is not being very generous if he gives only a tenth of that away. Essa pessoa provavelmente não está sendo muito generosa se ela só dá 1/10 daquilo. But somebody who makes only $20,000 may be giving away too much if he gives 10%. Mas a pessoa que ganha só $20 mil, né, digamos, por ano, né, cento e tantos mil reais, ela talvez esteja dando demais se ela der 1/10 daquilo. Né? I don't know if this translates into Portuguese, but sometimes in English this has been called a graduated tithe.
Eu não sei se isso se traduz facilmente para o português, mas em inglês é chamado, né, do dízimo, eu diria, progressivo. Não sei se é isso, Saul, que o pessoal usa, acho que é. Uhum. Progressive works too, yeah. Yeah. Progressivo também funciona aí, né? Aham. Muito interessante. Eu confesso que é a primeira vez que eu ouço esse termo de dízimo progressivo, mas ele faz muito sentido. So I must admit it's the first time I hear about a progressive tithe or giving, but it makes sense. É um bom termo, inclusive, para ensinarmos na igreja. E It's a very isso good me term leva à and way segunda to teach pergunta. it in our church, yeah. Isso me leva a outra pergunta, que seria uma pergunta aqui para a gente caminhar para o final, sobre como a igreja pode colocar em prática o que é ensinado aqui sobre uma boa administração dos bens, para que não vivamos nem na pobreza, nem na riqueza. So the other question, which this leads me to, is how can we teach this in our church so that people are taken and led to not having too much and not having too little. E eu adicionaria aqui, And I would add, especificamente, a igreja como um grupo de pessoas, não apenas os cristãos individualmente. Como a igreja pode contribuir para que as pessoas vivam melhor nesse equilíbrio entre nem pobreza nem riqueza. so how the church as a whole, not individually, but as a whole, can get to live closer to this neither poverty nor riches. The first church that my wife and I belonged to after we were married was a Scottish church. A primeira igreja que minha esposa e eu participamos, fomos membros depois do casamento, né, logo no começo, foi uma igreja escocesa. It was a Scottish Baptist church. Uma igreja batista, escocesa batista. And the pastor, who was a wonderful man, every now and then, in a very casual way, spoke about giving 25% of his earnings to the Lord's work. E o pastor, lá de vez em quando, de forma assim, meio, né, por acaso, mencionava que ele, da sua renda, ele dava 25% para a obra do Senhor. Which was the first time I had ever heard of a Christian giving that much. Foi a primeira vez que eu, como cristão, né, eu vi que um cristão, né, desse tanto assim, né, como contribuição para a obra. I very quickly learned from a book that went through 5 editions in English. Eu aprendi rapidamente de um livro que passou por 5 edições em inglês. A man by the name of Ron Sider wrote a book, Rich Christians in an Age of Hunger. Ron Sider escreveu o livro Cristãos Ricos numa Época de Fome. Eu não sei se esse é o título em português. That he practiced this idea of a graduated or a progressive tithe. E em que ele contou que ele praticava, né, esse princípio da contribuição progressiva. And then after getting my doctor's degree, my first teaching job was in South Florida. E aí, depois de terminar o meu doutorado, meu primeiro trabalho né, como professor foi no sul da Flórida. And in a Southern Baptist church that we were a part of, we had a pastor who had been a missionary to the Amazon basin of Brazil. Uau! E aí o pastor nosso tinha sido, né, missionário na região da Amazônia, no Brasil, numa igreja batista dos Batistas do Sul lá. Every now and then he very quietly would mention that he gave 25% of his earning to the Lord's work. E volta e meia, assim, sem muito alarde, ele citava que ele dava também 25%, né, da sua renda para a obra. And he drove a very nice car. E ele tinha um carro muito bom, muito chique. Which he also told the church had been given to him as a gift. E ele também contou para a igreja que tinha recebido como presente aquele carro. And I began to think maybe this is something that Christians can really do.
E eu comecei a pensar, puxa, talvez isso seja algo que de fato os cristãos, né, possam fazer. And so that is an approach that we have taken throughout our lives. As our net earnings have increased, we have tried to increase the percentage of our giving. E é o que nós temos tentado fazer na nossa vida em família, à medida que as entradas foram aumentando, a gente também foi aumentando as contribuições. Now skip a few years to when we are in Denver in the late 1990s. Agora, pulando alguns anos, quando viemos para Denver, no fim da década de 1990, and in a very large Baptist church, not Southern Baptist, but it's now in a group called Converge. E aí numa igreja batista, não dos batistas do Sul, mas numa batista que agora está num grupo, eu entendi, de igrejas chamado Converge. We were blessed that we were growing in numbers and growing in giving. E fomos abençoados como igreja porque vimos que fomos abençoados em números e também em contribuições. And the church committed to doing the same thing with its giving toward missions. E a igreja fez a mesma coisa, se comprometeu a fazer a mesma coisa nas suas contribuições para missões. They were already giving 15% of the offerings each year toward missionary endeavors. Eles já tinham, né, esse hábito de dar 15% das suas entradas para missões. And they decided that over a 5-year period of time, they wanted to increase that giving by 2% each year. E aí decidiram que ao longo de 5 anos eles queriam aumentar essa porcentagem 2% ao ano. So that they could arrive at 25%. Para que em 5 anos chegassem aos 25%. Unfortunately, the pastor, who also had been at the beginning of his life a missionary in Bolivia. Infelizmente, esse pastor, que no começo também tinha sido missionário na Bolívia. After 3 years, left to respond to a call to a different ministry. E depois de 3 anos, né, infelizmente, ele saiu aceitando um chamado para um outro ministério. And the man who followed him did not have the same vision. E o homem que o seguiu na liderança da igreja não tinha essa mesma visão. And so we stopped. We were stuck at about 20%. E aí tínhamos parado nos 20% e ficamos nisso. And he also stayed only for about 3 years. Again, not that there was any problem, but he became president of our denomination. E ele também ficou só 3 anos, não que teve algum problema, mas ele se tornou presidente da nossa denominação. And the next man who had amazing gifts, a wonderful, godly man, unfortunately believed just in a tithe. E o outro homem, que era um homem maravilhoso, piedoso, né? Infelizmente ele cria só no dízimo mesmo. And so, little by little, that percentage started to shrink. E aí, pouco a pouco, essa porcentagem começou a diminuir de novo. Even as the church continued to grow in numbers and in giving. Mesmo que a igreja, né, continuava a crescer em números de membros e nas contribuições. After a while, and for some other reasons, we left for a different church. E depois um pouco, e também por outras razões, nós saímos dali para uma outra igreja. That had in my opinion, a better understanding of giving. Que, na minha opinião, tinha uma percepção, uma compreensão melhor das contribuições. But we were there to see it can be done. Mas nós estivemos lá para mostrar, pode ser feito sim, é possível. But if the pastor doesn't model it, if the leaders don't model it, if the church budget doesn't model it, it won't happen.
mas se o pastor e os líderes não servirem de modelo, se o orçamento da igreja não, né, servir de modelo para isso, não vai acontecer. Muito bom. Eu acho que esse é um desafio que nós precisamos para acordarmos para a generosidade. So I think this is a challenge we need to wake up for being generous. Dr. Craig, muito obrigado por esse tempo aqui conversando. Muito obrigado por esse livro que a Vida Nova trouxe aqui do Senhor. Foi um prazer ter essa conversa com o senhor. Dr. Craig, so thank you very much. You already understood it. Yeah, ele entendeu. Ele realmente sabe um bocado de português aí também. Nós agradecemos por esse tempo. Ele diz, né, eu entendo mais do que eu sei falar, verdade, né? Mas tá ótimo. É que nem eu no inglês. aqui também. He says like him for English, yeah. Oh, you're much better in English. Você é muito melhor no inglês. Mas muito obrigado. Espero que nós possamos ter uma conversa assim, quem sabe sobre outros dos seus livros depois aqui da Vida Nova. I hope we can, next time we can have more conversations like this one about your other books for Vida Nova. Maravilhosa. Excelente. Que Deus continue abençoando o senhor, Dr. Craig, e toda a sua família. May God keep blessing you and all your family. And also Dr. with Craig. you. Yeah. E para você também. Valdemar, muito obrigado também por esse tempo juntos, mais uma vez, traduzindo aqui, tão essencial essa sua ajuda, e também espero ver você em outros podcasts, tanto traduzindo, quanto também conversando mais uma vez sobre livros como nós já fizemos aqui. Sim, tem muita coisa boa chegando aí, né, para esse ano, a gente vai poder falar mais, com certeza. Excelente. E você aí de casa que nos ouviu, ficou interessado no livro Nem Pobreza, Nem Riqueza, As Posses segundo a Teologia Bíblica do Dr. Craig, adquira esse livro, tenho certeza que aqui você vai conseguir se aprofundar muito mais aí no tema, e tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Ouça esses desafios que foram feitos, tente aplicar na sua vida, e também nos ajude compartilhando esse podcast com outras pessoas para que elas também possam ser desafiadas. Além disso, comente aí embaixo o que é que você achou desse formato, se você ficou interessado em ter mais conversas com autores internacionais sendo traduzidos aqui pelo nosso amigo Valdemar ou outros que possam nos ajudar, e a gente ter essas conversas com eles. E também deixa aí o seu like, se inscreva no canal do YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. Fique de olho nos outros episódios, as outras dezenas que nós já temos e nas que estão vindo. E é isso aí, que Deus abençoe. Até a próxima. Valeu!